Podcast Papo Feminista. O podcast pras mina. Olá, pessoal. Hoje a gente vai se despedir porque é o nosso último episódio do podcast e a gente se despede com uma pegada bem latina, que é Julieta Paredes Caravajal, que é uma feminista comunitária, é uma poeta amará boliviana, cantora e compositora, escritora, grafiteira e ativista do feminismo decolonial. Ela tem vários textos, manifestos e tal sobre feminismo decolonial e eu escolhi o texto Lutas Descolonizadoras, a proposta do feminismo comunitário. E nesse texto aqui, ela se propõe a explicar um pouco qual é a alternativa do feminismo comunitário e as diferenças que tem em relação a outros feminismos, indicando que o feminismo comunitário ele é uma tentativa prática de descolonização do próprio movimento feminista e que pode se tornar mundial por trabalhar com essa ideia do comunitário. É bastante complexa essa ideia, mas a gente pode observar alguns elementos e vamos começar com esses elementos observados, né? O primeiro aspecto é a história boliviana, né? A história recente da Bolívia. A Bolívia é um país que tem um IDH muito baixo, né? E que teve um presidente indígena, né? Dos produtores de coca, e chamado Evo Morales, né? E essa tomada de poder perante os indígenas, né? Ela trouxe reações bastante racistas e a gente observa dentro dessa confusão toda o que aconteceu no ano passado, quando foram questionados os resultados eleitorais e eles estão com uma presidente interina até o momento e não chegaram a impasse nenhum sobre as eleições. Os índices de desenvolvimento humano e de pobreza atingem 60% da população. Dentre as principais atividades econômicas estão a agricultura, a silvicultura, a pesca, a mineração. Alguns povos indígenas, né, que tem Quixuá e Aimaré, né, que é o povo indígena da Julieta Paredes. E vamos para o texto, né? O texto é uma espécie de manifesto do feminismo comunitário, onde a autora destaca a necessidade do bem viver. Então, ela sempre fala sobre a ideia do bem viver, né? E o bem viver é comunitário. O bem viver diante da natureza, da humanidade. E para que chegue a esse bem viver, segundo a perspectiva descolonizada, a luta está o feminismo comunitário. E o feminismo comunitário
propõe um espaço de discussão que desafie de desafios descolonizadores, convocando a repensar nosso corpo rebelde, convoca a uma nova forma de vida identitária baseada na coletividade e não na competitividade e individualidade do sistema capitalista das grandes cidades. Aí ela vai dizendo que ela também, né, epistemologicamente, ela vai se enquadrar nesse feminismo decolonial e ela vai dizer que as feministas decoloniais decidiram revolucionar a construção do conhecimento a partir da discussão de gênero. Espaço esse dominado por um feminismo neoliberal e liberal, segundo ela. O feminismo comunitário tem a característica de alcançar e movimentar povos, especialmente mulheres das aldeias da América. E ela usa politicamente a Biala, né, para citar a América. Porque nasceu dos povos bolivianos que lutam por sua libertação e construindo o seu bem viver, a humanidade, a natureza do planeta. Esse movimento também nasce da necessidade das mulheres e dos povos de origem e da classe trabalhadora que quer nomear nossas práticas políticas e nomear nossos sonhos de vida. Nomear, conceituar, criar argumentos, elaborar o nosso discurso, desmistificar o manuseio da palavra escrita. É uma tarefa profundamente revolucionária e de acreditar em nós e nós mesmos. Tomar a palavra escrita para que possamos escrever e perante um documento do que pensamos e sonhamos deve fazer parte da memória explícita do planeta. Vivemos em um mundo dominado pela cultura e pelo pensamento ocidental. A cultura euro-ocidental continua sendo o centro hegemônico do poder no mundo. Precisamos, como humanidade, descolonizar nossas vidas, nossos corpos, nossa espiritualidade e, acima de tudo, nossas lutas neste domínio. Essa é a origem do feminismo comunitário, que descoloniza nossas lutas como mulheres no território da Bolívia e nos posiciona de frente para o mundo junto com todas as nossas irmãs de diferentes territórios da América que estão tecendo combatentes no continente como uma grande manta, uma grande distância que abriga a esperança e os sonhos da Mãe Natureza, da humanidade, de que somos suas filhas e filhos. As reflexões de algumas indígenas, de algumas negras também, segundo ela, estão localizadas dentro do que chamamos de reflexões sobre colonialidade de gênero. E ela entende isso como um olhar racista do gênero, ou também lê Sexo, da colonização 1490. Certamente é o começo e assim que alguns têm feito isso. Irmãs indígenas nas do continente e, no entanto, as estratégias acadêmicas trabalham imediatamente com a reflexão de nossas irmãs indígenas, absorvendo e sendo absorvido pelo ecofeminismo, um feminismo diferente, ou são colocadas em feminismos
decorativos longitudinais ou pós-coloniais. Acreditamos que eles ainda são esses compartilhamentos estanques, controlados pelo pensamento hegemônico colonial. Então, não são pensamentos que vão desconstruir a colonialidade, segundo ela. E elas questionam a propriedade e a vanguarda de luta de mulheres no mundo, dizendo inclusive que o feminismo comunitário, ele é um feminismo que existe na luta das mulheres contra os colonizadores portugueses, e que o feminismo hegemônico, como a gente conhece, ele é da Revolução Francesa. Então, as feministas comunitárias seriam muito mais antigas que as feministas coloniais, né? O feminismo comunitário, ele também faz uma grande crítica à ideia da modernidade, porque a modernidade está imbuída de colonialidade. Então, só é moderno quem está vivendo próximo ao que o norte global vive. América do Norte e Europa. Então, ela trabalha com essa volta, com essa ideia de volta às origens. Então, questionam, né, essa questão da vanguarda. E o feminismo comunitário é uma energia que exige reflexão, a criação e cura do mundo. Longe das práticas labitárias e competitivas entre as mulheres, chamando para construir comunidades. Então, o feminismo comunitário ele está se propondo a ser um feminismo geral, né? E não só latino-americano. Descolonizar todos os processos feministas, e não só a América Latina, mas a América Latina é o primeiro passo. Aí ela vai dizer, né, que desde 1492, pela invasão colonial de nossos territórios, houve relação colonial entre a Europa e a Abya-Yala. Isso significa que, entre outras coisas, que na Europa eles pensavam ter inventado lutas das mulheres contra o patriarcado. Eles acreditavam que mostrar os modelos mundiais de sociedade, os modelos de como lutar por obter a sociedade desejada, é, na verdade, que a palavra e o som do feminismo. E o caminho, a palavra é usada. Veio da Europa como acumulação política, da Revolução Francesa. Mas eles, os europeus, não inventaram a luta das mulheres no mundo, nem contra o patriarcado, nem contra as opressões. Essa luta, ela vem justamente do período das invasões coloniais, da resistência que as mulheres dos povos originários tiveram frente aos seus colonizadores. A modernidade é uma máscara que surge nesse processo histórico, destruindo os recursos naturais, as riquezas e estratificando para a Europa esses capitais. Só que agora de uma outra maneira, uma maneira moderna. Ela questiona completamente o estágio superior da Europa e dizendo que regiões que hoje são a Bolívia, quando ocorreu a colonização, existia uma distribuição administrativa e correspondiam ao território Inca.
que havia uma autonomia nos territórios dominados pelos incas e que os governos de autoridades locais haviam controlado a fome, tinham controle na saúde pública e por outro lado, as mulheres e nossas avós, no caso, participavam da vida política, militar. Então, as mulheres ancestrais tinham essa autonomia. O feminismo euro-ocidental contribuiu para as lutas das mulheres, ela não nega isso. Não se é negado esse aspecto. Mas é bastante racista quando se trata de olhar para as lutas de mulheres de outros continentes, como o nosso, como a América Latina, no caso. Como a América Latina, como a África, a Ásia. Então, essa reflexão, né, de o que é ser feminista é muito complexa e a gente observa nesse texto aqui com bastante serenidade e energia. Porque ao mesmo tempo que ela fala com calma e tranquilidade na escrita dela, ela fala com energia sobre isso. E vocês podem procurar várias entrevistas dela no YouTube, que vocês vão ver essa serenidade e energia que a Julieta Paredes nos traz. Existem coordenações, nações que podem fazer lutas comuns, né? Como a luta contra a violência masculina em relação às mulheres. Mas não vamos concordar com outras pessoas, como inclusão de mulheres no sistema patriarcal, por exemplo. Não concordam com a ideia de que uma mulher de classe média, para ela poder ter sucesso profissional, ela precisa contratar uma doméstica. Concordam que as mulheres precisam lutar contra a violência doméstica. Ela diz que as mulheres de classe média, burguesas, feministas, com estilo de vida próprio, vivem privilégios às custas do trabalho das mulheres do Sul e dos homens também. Chama atenção para a possibilidade de construir um movimento global de mulheres subalternas, né? Uma comunidade comunitária, lutando contra injustiças que vivem homens e mulheres, pessoas intersexuais e natureza como aparentemente um sistema de domínio, né? Porque os recursos naturais são utilizados, né, como sistema para obter mais riquezas, né? Então, o feminismo comunitário inicia um caminho de decolonização do feminismo, que originalmente foi refletido no livro Ilando Fino, onde reconceituamos, né, onde as feministas reconceituam conceitos como feminismo, gênero, patriarcado, bem como sua utilização para a luta dos nossos povos. Também acha o texto dela lá atrás, que acha útil deixar claro as diferenças de raízes de pensamento, conhecimento e prática social, que a Europa e os feminismos europeus falem como cria o seu próprio pensamento. Então, nada menos do que uma ideia de autonomia, de construção dessa autonomia de uma forma ampla e que não deixe de lado nenhum tipo de opressão. E não faça uma separação. Então, o feminismo comunitário trabalha com essa ideia de comunidade. Então, através do diálogo, as companheiras vão explicar para os companheiros como acabar com as violências, como não acabar com o patriarcado, porque, segundo esse ponto de vista, o patriarcado é uma construção e é um efeito colateral do próprio colonialismo, da própria colonialidade.
Então era isso, gente. Eu agradeço muito por vocês terem me acompanhado todo esse tempo e acho que foi muito legal. Vai ficar registrado, né, esse nosso podcast e estou muito feliz por concluir esse nosso projeto. Um abraço a todas e todos. Sigamos estudando. Abraço. O papo